Todos por Cascais. A coligação Todos por Cascais tem realizado estas semanas temáticas dedicadas a diversos temas, com visitas a locais e instituições do nosso concelho de Cascais, e temos mais uma vez a realização deste debate com especialistas neste tema concreto que nos traz aqui hoje, da educação e da formação, e tenho a grande honra de apresentar a Maria Álvares, que é investigadora do ISCTE, do Centro de Investigação e de Estudos de Sociologia, o João Costa, especialista em educação e um linguista, que muito aprecio e que agradeço a presença, a nossa Teresa Lopes, diretora do agrupamento das escolas de Ibn-Mocana, a quem aproveito também para agradecer a cedência aqui da Casa das Artes, onde estamos a gravar este evento, e temos connosco à distância a Anabela Silva Castro, que é assessora na Assembleia da República e membro do Conselho Nacional de Educação. Eu começaria, se calhar, já pela Maria Álvares, e sobretudo porque, para além dos diversos temas interessantes que estive a analisar, dos contributos que a Maria tem dado na área das políticas públicas, nesta perspectiva também das visitas que temos vindo a fazer, e sempre nesta difícil articulação, que por vezes é difícil, entre educação e formação, e sei que a Maria é uma grande defensora da igualdade de oportunidades e que tem aprofundado bastante esse tema. Portanto, Maria, se calhar passo-lhe a palavra e pedia-lhe então que nos desse a sua opinião. Bom, acho que é o tema rei, o tema maior da educação é claramente a igualdade de oportunidades, a meu ver, e acho, também agradecendo estar aqui, e porque justamente acho que este tipo de coligações, este tipo de organização do poder mais partilhado com diferentes perspectivas, a negociação, a deliberação que isso leva, pode permitir melhores políticas públicas e é isso que a igualdade de oportunidades, é isso que faz com que exista maior igualdade de oportunidades em educação. Na relação, relativamente à educação-formação, vocês acabaram o último debate, que estava aqui o meu colega Renato do Carmo, acabaram o último debate com a questão das desigualdades sociais e com a resposta às desigualdades sociais sendo a educação. Isso acho que é consensual. Tem sido uma questão que temos debatido bastante, que são as assimetrias que existem no nosso concelho, desta grande diferença que temos entre o interior e o litoral, as duas velocidades, e chegámos de facto a essa conclusão, que a educação é uma ferramenta essencial. É o grande elevador social, é a educação, não é? Agora, temos que ter atenção aos processos, no sentido em que o estar na escola não é suficiente para garantir a igualdade de oportunidades, o acesso não é suficiente. E, portanto, as políticas públicas têm que ser muito atentas a todas aqueles pequenos, aqueles pormenores de política que realmente podem fazer com que uma medida seja promotora ou não da igualdade de oportunidades. Um bom exemplo disso vem justamente da diversificação de percursos educativos e formativos e do modo como ela pode ser tanto um instrumento de promoção da igualdade de oportunidades como um instrumento de segregação e de dualização. E, portanto, são as pequenas opções de política no desenho dessas estratégias é que transformam, e o mesmo se pode dizer relativamente à descentralização, à transferência de competências, ou etc., não é? São tudo políticas que não é na sua essência, mas é na forma como elas são aplicadas e nos pequenos, no seu desenho, é que podem ser, ou não, instrumentos de promoção da igualdade de oportunidades, mas não há dúvida que o grande progresso nacional veio de boas políticas educativas e de um esforço continuado das escolas nesse sentido, não é? Com esse objetivo, com esse propósito. E nestas situações, João, e passando já ao João, nestas situações o papel das autarquias é fundamental, também na interligação com a Administração Central. Como é que o João vê este papel que as autarquias devem ter, que deve ser de facto bastante assertivo no sentido de conseguir corrigir não só as assimetrias, mas também criar esta igualdade de oportunidades?
Bom, boa tarde e obrigado, Alexandre, pelo convite para estar aqui, e cumprimento as minhas colegas de painel e agradeço também à Conselhia do Partido Socialista de Cascais por me trazerem para o vosso debate e para esta luta até dia 26 de setembro, que será certamente bem sucedida. O que a Maria disse mostra-nos que nós não temos desigualdades independentemente do território. Ou seja, quando falamos de desigualdades socioeconómicas, desigualdades sociais, não estamos a falar em tese, não estamos a falar em estatísticas, estamos a falar em estatísticas e números que têm por trás pessoas e contextos reais. E o pior que podemos fazer em termos de um sistema educativo que toma como questão prioritária a elevação social através dos instrumentos que são os instrumentos clássicos e menos clássicos do que é construir escola, o pior que podemos fazer é ter uma massificação e uma resposta indiferenciada aos contextos de cada aluno, no limite, mas de cada turma, de cada território, de cada subterritório, porque quando nós desenhamos uma política cega, à diferença, o que estamos a fazer muitas vezes é acelerar desigualdades em vez de as diminuir. E nós tivemos experiências recentes nesse sentido, com respostas, e penso que aquilo que estava a referir é exatamente nesse sentido, respostas que aparentemente eram respostas de combate às desigualdades, mas que eram, na verdade, caminhos de dualização precoce, de segregação à partida, em que não se apostava na diferenciação de percursos como uma riqueza, mas sim como um caminho para dizer: tu nunca vais prosseguir estudos, tu nunca vais para ali, tu não tens, quase numa lógica do quem serve para trabalhar não serve para estudar, ou vice-versa, chavões de má memória. E por isso, quando falamos de política local integrada com os objetivos que são os objetivos de uma política nacional, em que se estabelece a nível nacional quais são os grandes pilares para o sistema educativo, para o sistema formativo, e é este, o combate às desigualdades, é combater as desigualdades através de aprendizagens que são de qualidade e pôr de facto o discurso em torno das aprendizagens e não apenas em torno dos resultados, e lutar também contra tendências que são apenas dizer: eu avalio o sistema educativo, eu avalio a qualidade do sistema educativo em função do resultado de meia dúzia de instrumentos que são os exames que acontecem por esta altura do ano, mas sim criar indicadores de inclusão, criar indicadores de contexto, criar indicadores de equidade, como temos aliás vindo a fazer nos últimos tempos. Ora, para que isto aconteça, para que estes indicadores nacionais se materializem, eu preciso ter autarquias que conhecem a especificidade de cada escola, que têm uma abordagem comunitária e verdadeiramente comunitária, não é numa lógica impositiva de eu sou o Presidente da Câmara, está aqui o programa que vocês vão engolir independentemente do contexto e da necessidade de cada escola, e entender que é nos territórios que a formação faz sentido, na medida em que eu não posso fazer um ensino profissional independentemente das indústrias que estão no meu território, sob pena de estar simplesmente a exportar alunos para outros lugares. É no conhecimento do bairro, do movimento associativo, das organizações, dos clubes desportivos, etc., que eu consigo oferecer uma oferta educativa e não apenas escolar aos alunos, e é também em perspectivas integradas, por exemplo, com o que temos vindo a fazer com o programa Qualifica, de chegar também às famílias, de chegar também à qualificação dos adultos como um instrumento fundamental para a inclusão dos mais novos, porque muitas vezes nós sabemos que, para além das desigualdades socioeconómicas, relacionado com isto, a qualificação académica dos pais é um enorme preditor de insucesso. E, portanto, quando nós investimos na formação dos adultos, estamos muitas vezes a reabilitar a relação dos adultos com a escola e, indiretamente, a relação dos seus educandos com a escola. E isto acontece no bairro, isto acontece no território, isto não acontece apesar das pessoas. E o poder local tem esta característica fantástica que é próximo.
as pessoas tropeçam no autarca na rua. Portanto, e têm um melhor conhecimento do terreno. Conhecem o terreno e sabem dizer esta estratégia é adequada aqui, não é adequada ali. Portanto, é a melhor resposta contra uma massificação cega. É uma massificação de objetivos, mas com respostas localmente adequadas. Muito obrigado, muito obrigado. Teresa, nossa anfitriã, sobretudo, com um grande conhecimento há muitos anos e com um trabalho excepcional aqui desenvolvido na IBM Mocana, que nós temos a felicidade de acompanhar já há muito tempo, com muito sucesso, com também uma perspectiva interessante em relação às medidas de combate ao insucesso escolar. Teresa, sobre este tema e sobre esta possibilidade de uma freguesia tão especial também, mas num concelho que tem realidades muito distintas entre si. Então eu vou tentar, para já muito obrigada pelo convite para partilhar e para refletir a educação com um painel extraordinário que tenho aqui em presença e com um amigo muito particular que acho que tem feito um trabalho simplesmente espantoso, extraordinário, há 6 anos. Há 6 anos. E eu estou a falar do João Costa porque me reconheço enquanto praticamente executora das políticas públicas nacionais, pô-las em prática e são colocadas em prática por uma razão muito simples. Aliás, tinham que ser sempre em termos, porque aqui há uma situação também de alguma hierarquia de execução das políticas que são definidas centralmente, mas elas são executadas com paixão porque o entendimento que há neste agrupamento é precisamente que são essas as políticas no sentido de minimizar todas as questões que aqui foram levantadas, nomeadamente a questão da igualdade de oportunidades e a questão da equidade e a inclusão. Nós estamos particularmente numa freguesia, de facto, com grandes diferenças sociais e que são alunos, nomeadamente os vários bairros que nós temos aqui, e que são alunos que nós notamos perfeitamente, se não houver o entendimento que o que é fundamental na escola é uma formação integral, como ela está inscrita no perfil do aluno, e portanto a escola não pode e não deve ser exclusivamente trabalhar uma das únicas áreas que é a cognitiva. A escola não serve para classificar exclusivamente, mas fundamentalmente serve para formar cidadãos. E dentro dessa cidadania, a escola continua a ser um elevador social. Lembrarmos que eu sou um bocadinho já antiga. Não. Eu sou filha do 25 de Abril, foi um dos dias mais maravilhosos da minha vida, foi 1 de maio de 1974, eu estava no 7º ano, dizia-se então, e tínhamos 1 milhão, em 74, 1 milhão de analfabetos. Eram esses os dados que nós tínhamos. E, de facto, quando se muito critica a educação, este país deu um salto qualitativo de formação e de capacitação dos seus cidadãos extraordinário. Sim. E isto não é muito valorizado. Está sempre a dizer mal, porque se diz mal, e nunca ninguém está contente, não é? E de facto, fazendo esta reflexão, eu também sou de história, se calhar provavelmente esta reflexão histórica, realmente foi um salto qualitativo tremendo, em termos de quantidade, e agora de facto estamos a nível da qualidade. E da qualidade passa para desenvolver todos os princípios que estão no perfil do aluno e através realmente de outra visão de que a educação na escola tem que passar por equipas multidisciplinares e não exclusivamente só por docentes. E eu tenho aqui a presença nesta escola, fruto da agregação com a Escola Básica e a Escola Básica da Alcaibidez, em que eu tenho aqui elementos que para mim são perfeitamente fundamentais, pelo conhecimento e ligação às famílias, que se chamam os mediadores sociais. Tenho 2 jovens ou 3 jovens que vêm de bairros particularmente complicados, mas que conhecem, de facto, a realidade desses bairros, que fazem a ligação e que me dizem, professora Teresa, olha que aquilo pode haver problema, nós vamos tratar. No tempo da pandemia, eles iam a casa, faziam esse levantamento, a questão do sucesso, não deixar nenhum aluno para trás e dar-lhes a eles todas as possibilidades. E perceber que cada aluno é uma pessoa e não é um número. Exatamente. E todos eles têm talentos.
e todos eles têm competências. E não só meramente os 2 testes ao fim do período e dá X e aqui têm a atribuição. Os alunos não são nada disso. Os alunos são pessoas e a escola deve fomentar não só a parte meramente da aquisição dos conhecimentos, mas fundamentalmente trabalhar todas as competências, nomeadamente a cidadania, que é uma área forte deste agrupamento, porque entendemos que através do desenvolvimento dessas competências nós chegamos à pessoa. Porque os conhecimentos hoje adquirem-se, a escola tem a função meramente de, os professores nomeadamente, de levar os alunos a pesquisar as suas próprias necessidades de informação no sentido de criar as suas narrativas em função de aprendizagens significativas para a vida. E, portanto, é esse trabalho que nós todos os dias fazemos aqui, e é um trabalho muito difícil, porque temos vários constrangimentos, e constrangimentos internos mesmo, não é só constrangimentos externos, é constrangimentos internos. Em relação a esta triangulação, nós temos realmente as políticas públicas definidas centralmente, depois temos as políticas locais, mas nunca nós podemos perder, isto é também ali para a minha amiga Susana, nunca nós podemos perder que a relação que temos com cada autarquia é uma relação de parceria e não existir um nível intermédio de determinação das políticas locais dentro das escolas. Portanto, não é isso, nós temos uma relação de parceria e em articulação temos que realmente desenvolver fazer esse caminho no sentido do nosso território, das nossas realidades e fundamentalmente das nossas crenças e dos nossos jovens. Muito obrigado, Teresa. Vamos passar aqui à Anabela Silva Castro, para sabermos também não só a sua opinião, mas também o papel do Conselho Nacional de Educação nesta perspectiva e que de algum modo também, sendo alguém que eu sei que também trabalha muito esta área da correção das assimetrias através da educação. Anabela, passamos-lhe a palavra. Obrigada, Alexandre, obrigada à equipa, também pelo convite e pela possibilidade de estar aqui neste debate, com este excelente painel, com quem partilho hoje alguns momentos de reflexão e alguns contributos que espero que sejam úteis. De facto, há aqui algumas questões que eu gostaria de voltar a reforçar, porque tem a ver com este princípio de não criticar o que está feito. Ou seja, a educação tem feito um caminho muito positivo, muito construtivo. Claro que há muito caminho a fazer, mas eu acho que devemos sempre partir daquilo que está bem feito, não precisamos de inventar tudo de novo e temos é que apostar naquilo que ainda falta mudar. E, portanto, concordo plenamente com esta postura que a professora Teresa falou. Também dizer que em relação às autarquias, eu tive a sorte de trabalhar numa área metropolitana e, nesse caso, conhecer as dinâmicas muito diferentes e as assimetrias também muito grandes entre diferentes concelhos numa área metropolitana. E aquilo que se percebe muito facilmente é que, para além daquilo que são as características idiosincráticas do território, muito depende da decisão dos executivos municipais e desta capacidade de mobilização e de envolvimento de todos os agentes parceiros. E verificamos muito facilmente que quando essa relação do município com os agrupamentos de escola é uma relação construída em dialética constante, em que se tentam resolver os problemas de uma forma conjunta, tudo simplifica. Isto acaba por ser um caminho mais facilitado, muito mais potenciado, e os projetos que são identificados nos projetos educativos municipais, por exemplo, são claramente absorvidos e claramente integrados por todo o território. Mas também temos outros exemplos em que, por características da sua própria comissão executiva ou do seu próprio executivo municipal, as coisas são mais difíceis e depois, quando é preciso implementar algum projeto ou quando é preciso implementar alguma medida, é tudo muito forçado. E, portanto, isto para dizer que a presença deste decreto-lei, que o 21/2019, que tem a ver com a transferência de competências, se por um lado apresenta algumas ameaças que são compreendidas e são completamente legítimas
Este decreto traz também aqui um conjunto de desafios e oportunidades que, se for construído de base entre o município, as escolas, as famílias, as parcerias, ele pode trazer de facto muito mais valias. Dar também aqui nota, eu volto depois ao CNE, mas falamos aqui também de duas questões que para mim são muito importantes, que é a questão da igualdade de oportunidades e a questão das assimetrias regionais. De facto, para além daquelas que eu já falei, no âmbito de uma área metropolitana, nós verificamos que, no caso, por exemplo, da igualdade de oportunidades, percebemos que os meninos e as meninas têm à partida algumas características, isto é estudado na psicologia diferencial, que tornam manifestas mais fáceis algumas competências e outras menos fáceis em função de género, por exemplo. O que é que a escola, o que é que as políticas públicas têm que fazer? Têm que saber destas desigualdades à partida e têm que tentar encontrar medidas, encontrar planos estratégicos para conseguirmos corresponder a estas dificuldades que podem ser mais específicas de um género ou de um outro género, ou de uma cultura, e nesse sentido sim estamos a conseguir igualdade. Como dizia também a professora Teresa, o aluno tem que estar no centro do processo e a escola não pode ser de facto uma fábrica de avaliação, uma fábrica de informação, de transmissão de conteúdos, unilateral, que vem de cima para baixo. Tem que ser de facto uma estrutura onde os alunos se sentem bem, sentem pertença daquele contexto e sentem que os seus talentos, as suas capacidades são valorizadas, mais do que as suas fragilidades. A questão da avaliação é um fator importante. Nós temos muita tendência a avaliar o que é negativo, temos muito a avaliar o que falta, o que não correu bem, e temos que dar muito mais valor àquilo que são as potencialidades, as capacidades, as competências, às possibilidades que a escola, juntamente com o município, podem trazer de cada um destes alunos. E parece-me que isto é que é a igualdade de oportunidades. Em relação porque há muito mais a dizer, mas em relação ao Conselho Nacional de Educação, eu estou lá há pouco tempo, estou nomeada pelo PAN relativamente de uma forma recente, mas gostaria de dizer que há aqui uma preocupação muito profunda de todos os elementos que lá estão, de um aprofundamento da informação, dos conteúdos, das questões, tentando procurar sempre aqui uma evidência científica que justifique determinadas decisões ou determinadas recomendações, que era importante, de facto, ouvir e escutar em muitos momentos da decisão política governativa, e, portanto, tem sido um agradável trabalho desenvolvido lá, vendo que muitas das decisões ou muitas das recomendações que lá são feitas, de facto, fazem sentido e são aquelas que nós também preconizamos. Muito obrigado, Anabela. Vamos passar então aqui à Maria Alves, de algum modo tentando entrar em alguns exemplos concretos e alguns casos concretos. Eu sei que a Maria Alves esteve envolvida num determinado projeto num concelho aqui vizinho e gostava que nos falasse também um pouco sobre isso. Pois é isso. Que foi um caso de sucesso. Portanto, estamos a falar da minha participação em Lisboa, no Secundário para Todos, não é? Exatamente. O Secundário para Todos foi um projeto que demorou o seu tempo a ser construído, porque teve o cuidado de ser bastante negociado, bastante trabalhado. Podemos achar que é perda de tempo, mas não é, porque nós temos de estar todos em sintonia, temos que todos criar uma narrativa sobre o que é que nós queremos. Era muito importante, é um projeto, é um programa que tem a ambição de chegar a 8 agrupamentos de escola que têm taxas de insucesso e de abandono escolar mais baixas do que o restante concelho, e era preciso quase namorar aquelas escolas, perceber exatamente o que é que elas precisavam. Nós tentámos, foi quase uma quadratura do círculo, tentar, por um lado, criar um programa que satisfizesse as necessidades específicas de cada um daqueles contextos e, por outro lado, ter um desenho
que fosse compreensível, relativamente uniforme, permitindo alguma avaliação das coisas, que fosse formatado de forma suficiente para corresponder também àquilo que são, portanto, os normativos e o enquadramento nos programas de financiamento, não é? Portanto, é trabalhoso, mas é muito, muito interessante. Ainda estamos à implementação, algumas das medidas já estão bastante desenvolvidas, outras estão a ter um tempo mais lento de implementação. Temos ainda mais 2 anos pela frente, esperamos chegar a alguma coisa por aí, mas uma das coisas interessantes e que até é um bocadinho, não é como habitualmente costuma ser, foi a parceria que inclui a HCAM, inclui o município de Lisboa, inclui o ISCTE, inclui o Ciência Viva, e uma das coisas interessantes nesta parceria foi nós nunca nos focámos muito nos resultados no sentido quantitativo dos resultados. O resultado que mais nos interessava era ver a escola empenhada no projeto, a ver que aquilo interessava à escola. E realmente, a medida que nós conseguimos implementar mais rapidamente e que está a ter mais frutos e que toda a gente deseja que seja alargada, que não era, porque o programa tem um conjunto de medidas específicas, focadas nos territórios, em determinados territórios, que são eventualmente escolas TAPE, não é? E tem um conjunto de medidas mais globais. E a medida que teve mais aceitação e que são mais rápida e que toda a gente quer que persista, vamos ver se conseguimos, é o fazer acontecer, que é um projeto, um programa, é um concurso na realidade, já tem 2 edições, em que as escolas são convidadas a apresentar projetos com volumes de financiamento diferentes, mas que são apresentados os projetos criativos que tenham, que queiram desenvolver. Ou seja, o que nós vemos é que a escola, se por um lado também há certas queixas de que há muitos projetos, há demasiados projetos, a queixa é o que lhes metem no colo sem serem elas a decidir, não é? Elas querem ter projetos, as escolas querem ter projetos, precisam ter projetos, elas têm um grande desafio com o perfil dos alunos à saída do secundário, estão a diversificar as suas competências, no sentido em que sabemos e agora queremos que não seja só ensinar, não é? E esta passagem do paradigma do quem ensina, a escola ensina, a família educa. Temos que passar para o paradigma, ou voltar ao paradigma de que é preciso uma aldeia para criar uma criança, não é? E, portanto, a aldeia são os municípios, são todas as entidades que estão envolvidas nos municípios e parece-me que, por exemplo, nós agora temos um exemplo prático que tem a ver com a reabilitação de escolas do 2º e 3º ciclo, não é? Que já há algum tempo que inclui as autarquias, e nós podemos ver que, enquanto houve autarquias que olharam para o processo como sendo parceiros da escola, discutindo com a escola, facilitando a escola, facilitando que a escola, que o projeto fosse um projeto vivido por todas as pessoas que a escola serve. Enquanto umas encararam desta forma, outras não, outras impuseram projetos às escolas que não servem aos seus interesses e que provavelmente são investimentos falhados, que daqui a 2, 3 anos ou etc, as escolas vão estar a pedir outras obras porque aquilo que elas queriam fazer não é possível fazer. Não é? E depois, até verificámos a existência de decisões erradas, não é? Em termos de perceber que numa escola nós não podemos ter um espaço polivalente que tem a cozinha, o refeitório ali, porque há ali um balcão com comida e etc. E, portanto, os alunos e as pessoas não podem usufruir daquilo com a liberdade que seria necessária para o espaço ser usufruído como deve de ser. Portanto, eu acho que sim, e partilho perfeitamente da última intervenção, no sentido de é uma oportunidade, tem riscos, mas é uma oportunidade. E isso também depende um pouco daquilo que nós queremos que todos tenhamos cada vez mais, que é o exercício da cidadania, não é? E de sabermos eleger bons líderes locais e participar nas decisões locais e com uma organização dessa forma mais participada, certamente as decisões são melhores decisões.
Muito obrigado, Maria. João Costa, eu se calhar aproveitava para introduzirmos aqui uma outra questão, aproveitando o facto também da larga experiência que o João tem do estrangeiro, da vertente internacional, de ter vivido lá, de ter também esse percurso e essa experiência de vida que é significativa, para lhe colocar aqui uma questão um pouco mais relacionada com esta característica que Cascais tem, porque tem mais de 100 nacionalidades diferentes, muito perto, um número a ultrapassar as 140 nacionalidades distintas, com escolas internacionais, com escolas privadas, com escolas públicas, com todo o cenário, mas com esta característica muito própria da própria interculturalidade ter de ser trabalhada e da educação ser fundamental nessa perspectiva. João, a educação é um fenómeno, uma ferramenta também de inclusão cultural, de ultrapassar essas barreiras e de permitirmos que... Claro que sim, é melhor, eu diria mesmo é a melhor ferramenta. E eu tenho um carinho muito grande pela educação pré-escolar e basta ver que quando nós juntamos crianças de pré-escolar de origens diferentes, com línguas diferentes, não há lá grandes problemas. Eles entendem-se, organizam-se, começam a brincar, não têm medo uns dos outros. Depois há qualquer coisa que se vai estragando e por isso parece que a convivência intercultural e o diálogo entre todos não é natural, é mesmo qualquer coisa cultural que vai sendo imposta ao longo do nosso crescimento. E por isso, se temos esta experiência tão boa do pré-escolar, significa que, de facto, quando nós pegamos numa coisa boa, temos de a fazer crescer e florescer de uma forma saudável. Portugal foi durante muitos anos, ou pelo menos achou que era, durante muitos anos, um país com muito poucas diferenças ao nível da representação de várias nacionalidades. E Cascais é de facto um concelho muito interessante, porque eu lembro-me uma vez de uma discussão na minha qualidade de linguista sobre diversidade linguística nas escolas, de estar assim num painel em que alguém dizia que isso era um problema e eu dizia, não, isso é uma maravilha ter na escola e até em termos de desenvolvimento linguístico, mesmo dos que já falam português, o ter diferentes línguas à sua volta torna-nos mais conscientes e quando estamos mais conscientes olhamos melhor as nossas capacidades linguísticas. E temos de perceber que o que é normal é ser diferente, o que é normal é a diversidade. Todos nós os 5 estamos neste debate, temos caras diferentes, temos histórias diferentes, temos interesses diferentes e isso é o que faz de cada um de nós especial. E dizia eu, Cascais é interessante porque Cascais tem os dois tipos de interculturalidade e nós conseguimos ver isso muito bem no preconceito com que por vezes isto é olhado, que é, se for da escola internacional, é interessante a interculturalidade e o bilinguismo, etc. Se for aqui em Alcabidez, onde o bilinguismo já não é entre o inglês e o português, mas é entre o crioulo e o português, já é um problema social. E isto, eu estou a trazer isto de propósito, porque isto é um abrir de olhos para o quanto nós podemos olhar para a diversidade como um trunfo ou como um problema, como algo que vai enriquecer a escola ou que vai ser vista como um obstáculo a que os alunos se desenvolvam. E nós é uma área em que estamos a aprender, aliás, no plano de recuperação das aprendizagens, temos lá uma linha sobre português de língua não materna, porque os alunos, sobretudo em algumas comunidades, ficaram privados durante os períodos de confinamento da imersão linguística. Até podem ter tido as suas aulas de português de língua não materna, mas o grande desenvolvimento faz-se pela imersão e por isso queremos trabalhar isso. Mas também estamos num momento, eu mesmo antes de estar no governo, em 2015, tinha participado num seminário em Washington sobre diversidade linguística nas escolas, em que se discutia muito a mudança de conceito. O que é normal hoje nos países ocidentais em particular é haver o que se chama superdiversidade linguística, ou seja, nós já temos, e cada vez temos menos escolas, temos pouquíssimas escolas onde se fala em duas línguas, que às vezes era quando um bairro tinha uma grande representação de uma origem qualquer em termos de migração, geralmente era a língua oficial e a língua do bairro.
Só que agora os bairros também perderam essa característica. Nós temos novas vagas de migração muito recorrentes, temos alunos a vir de países que não trazem nenhuma língua de comunicação que permita a comunicação entre, sei lá, do Nepal, da Mongólia, de uma série de países, e isto é muito desafiante para a escola. Agora, é um desafio, como são todos os desafios da diferença. E o que o Alexandre perguntava era, isto é um caminho para a inclusão ou não? Tem de ser, porque são crianças e jovens que estão em Portugal e têm direito à educação. Isto permite-nos voltar novamente às questões de política local e às questões da necessidade de descentralizar competências, seja a nível pedagógico e curricular, seja a nível do encontrar soluções para fazer face a estas questões. Porque, de novo, se eu tenho uma comunidade migrante que fala um crioulo de base portuguesa, por exemplo, a abordagem linguística, embora seja também uma língua estrangeira, mas há, sei lá, palavras que são comuns e é mais fácil do que receber uma turma com 7 línguas diferentes ou 8 línguas diferentes em que não possa adotar aquela solução que ali está. Porque o que é que temos de fazer? Deixar as escolas criar, desenvolver instrumentos para o apoio a essas práticas, desenvolver formação e, de novo, tomar consciência de que, se eu for aplicar a um aluno que chega com 12 anos e não fala português, o currículo tal e qual como aplico aos que nasceram em Portugal e falam em português, vai falhar. E a nossa missão não é falhar com ninguém. Depois há este lado muito bonito que é, nós temos também um universo de escolas que mostram o que é possível. Eu lembro-me de estar ainda este ano uma menina que chegou refugiada, não acompanhada, e que ao fim de 6 meses estava a declamar poesia em português, que até é comovente, não é? Mas mostra o quê? Que houve uma ação dirigida àquela menina e às suas competências linguísticas, e que ela no próximo ano já vai estar numa turma plenamente integrada, e aquilo que eu pude ver naquela escola é que ela não foi vista como um problema, foi vista como alguém que chegava, e como chegava, fazia parte da família da escola e tinha que se trabalhar com ela. E só mesmo para terminar, aqui a escola dá uma grande lição, porque quando nós vivemos um período, há pouco a Maria falava da questão da escola, da escola instrui, a família educa, etc. Eu tenho ficado um bocadinho perplexo com as últimas 3 semanas. Há um partido que apresenta como proposta um cadastro etnorracial, mas o que sustenta a grande parte das opiniões escritas nos jornais é haver uma disciplina de cidadania. Portanto, isto é um alerta importante de prioridades que estão revertidas, e a escola pode mostrar, não precisamos de cadastros etnocorraciais nem nada dessas coisas, precisamos sim de acolher todos com as suas especificidades, porque todos são cidadãos, independentemente de onde tenham nascido. Precisamente, muito obrigado, João. Teresa, nós temos de facto aqui uma escola especial. Nós tivemos numa das visitas no Instituto de Emprego e Formação Profissional, onde uma das conclusões a que chegamos é que por vezes existe esta necessidade de compatibilização e de vermos também de que modo é que a escola poderá ajudar nessa parte mais formativa, nesta questão por vezes até do aproveitamento dos talentos, das artes, que eu sei que é uma área muito querida por aqui. Faz sentido criar mais polos que possam funcionar em rede e serem complementares à procura que existe até em termos de formação profissional, e que possa ser um caminho, mais uma oferta, para não se perderem talentos dos concelhos, e do nosso concelho em particular. Do concelho. Eu gostei muito desta abordagem e gostei particularmente de uma das medidas que está inscrita no plano de recuperação 21-23, que chama-se imersão. O que é isto, não é? Exatamente, português de imersão. Ainda voltando aqui, depois também não perco. A questão, nós tínhamos no ano passado 32 nacionalidades. De qualquer das formas, as nacionalidades predominantes são nacionalidades que
dominam o português já, não é? Para a prática em meio brasileiros e fundamentalmente, mesmo nossos nos bairros, não é? Que nós temos aqui, são bairros em que a língua já é adquirida. Embora os brasileiros às vezes tenham, e depois temos uma comunidade de leste, ucranianos, romenos, que rapidamente dominam a língua. Temos problemas graves com estou a falar de conhecimentos, não é? Que é a questão dos nepaleses. Realmente são mais difíceis porque não dominam nem o inglês e também alguns mesmo recusam. Porque isto não é um problema só da língua, é o problema também de inserção, de aceitarem a nossa cultura e de nós também os entendermos também e aceitarmos a cultura deles, não é? E, portanto, isso é uma riqueza tremenda, não é? E o nosso trabalho aqui, para além, basicamente, do poder da língua não materna, é fundamentalmente criar uma cultura de escola de aceitação do outro, porque a diferença torna-nos mais ricos. E, portanto, é integrar realmente, e integramos através também de vários projetos, e nomeadamente, eu tive ali numa sala ontem uma reunião extremamente interessante no âmbito do Plano Nacional das Artes, em que teve cá a nossa coordenadora, e foi interessantíssimo, não é? E vamos definir no nosso plano para o ano, não é? Estamos a redesenhá-lo, uma área que fica, um vetor que fica precisamente aberto, precisamente para a aceitação de manifestações culturais dessas comunidades, porque aí também se ganha e também se integra, nomeadamente a comunidade cigana, que é riquíssima em termos da sua cultura, ou a comunidade mesmo africana, que tem, através da dança, tem uma expressão fabulosa, e das artes. E, portanto, tivemos ali a discutir, não, este tem que ficar aqui uma vertente no plano cultural da escola para oportunidades de projetos e de manifestações artísticas, não propriamente nacionais, mas que realmente trazem esse contributo e que fazem-nos aqui, e isto também aprendi muito numa formação extraordinária que eu tive, que é a formação do Ubuntu, não é? A aceitação dos 5 pilares, que nós estamos também a movimentar muito na escola, porque precisamente temos que, nesta sala, houve várias reuniões, em que realmente os miúdos, jovens, se despem, se falam, e aquilo é perfeitamente comovente. E ainda fazendo aqui também uma experiência que eu tive há 3 anos, eles já saíram, eu tive aqui uma turma de artes perfeitamente terrível, não é? Que só ouvia falar mal. Isto no primeiro ano da experiência da autonomia e flexibilidade. Aquela turma, aquilo vai não sei quantos, eles não sabem fazer nada. Eu chorei na apresentação dos trabalhos. A evolução que destes miúdos tiveram do início, mas a minha questão fundamental que me tocou era uma miúda chinesa que não sabia rigorosamente nada a entrar e conseguiu se exprimir num tema especialmente difícil, que eu também fui desperta para essa situação, que é o problema da saúde mental. Porque eles tinham escolhido para, isto já há 3 anos atrás, portanto, esta questão da saúde mental, que hoje está muito bem na agenda, isto já era sentido por jovens há 3 anos atrás. E ela conseguiu exprimir através da língua e fundamentalmente através de graficamente, porque era uma turma de artes, realmente o que é que ela entendia pela saúde mental. Outra questão aqui, ainda voltando agora, não desviando, nós estamos particularmente numa freguesia complicada, embora não é bem complicada, é uma freguesia também muito rica, e o concelho de Cascais é um concelho relativamente pequeno, não é? Somos muitos, mas somos pequenos, não é? E daqui para Carcavelos, estamos em casa, não é? Não estamos a falar de distâncias de muitos quilómetros. Depende da mobilidade e do trajeto. Formativa, depende da mobilidade e do trajeto. Há uma oferta formativa que eu não aceitei, que chama-se PIEF. Porque o PIEF, a tradição que havia nesta comunidade de Alcaibidez é que não presta. Aliás, havia alunos que já tinham praticamente o seu percurso educativo, mal entravam no 5º ano, preparavam-se para entrar nos PIEFs. Porque sabiam que as escolas ofereciam PIEF. Então nós vamos ter este tipo de comportamento e vamos para o PIEF. Ora bem, o PIEF é uma oferta, embora eu estou a dizer o que entendo e o que eu sinto. Portanto, a primeira situação que eu fui, tive o compromisso de terminar o que os alunos estavam em PIEFs 2 anos, e este ano eu não quero PIEF.
Eu quero alunos que realmente se empenhem, que estudem, que eventualmente evoluam e que não precisam ir para PIEFs. Porque o PIEF tem uma carga de tal maneira negativa e estigmatizada tremenda. E eventualmente será mais correto, e isso eu concordo contigo, que haja outros polos. E acho que a formação profissional, ali o Alcoitão tem um conjunto de cursos extremamente interessantes, que são muito pouco divulgados. Sim, exatamente. Não é? Porque isto é o problema também da comunicação e da divulgação é importante. E para estas comunidades, e este trabalho também a EMEI aqui da escola está a fazer, nós estamos a trabalhar em parceria, em rede, também com os mediadores, no sentido de criar de criar e de apontar, levar os alunos para outros caminhos e dizer, olha, mas há esta situação. E ainda por cima há a possibilidade desses cursos serem flexíveis e adaptados à procura que existe. E aqui a Gestão Alcoitão tem um espaço extraordinário. Exatamente. Em termos de espaço de formação. Porque, de facto, há muitos talentos e os talentos não são todos de frequentar um curso superior. Não são. Claro. Há talentos extraordinários. Há jovens aqui que saíram daqui que até foram para a licença e depois vão para, agora também está muito em moda, agora já não sei tanto, mas para a cozinha. Muitos, não é? Mas isso para perceber que, e quando eu falo dos talentos, isso toca-me muito, não é? Porque todos nós temos talentos. Mesmo quem gere uma escola tem que perceber, em termos de professores, nomeadamente, em termos de funcionários, que as pessoas não têm que ser todas iguais, isto não é tudo formatado. Há uns que têm mais competências há outros que têm competências para, e esses têm que ser, o discurso tem que ser, o feedback que se utiliza, tem que ser sempre de positividade. Portanto, é este, de facto, o meu posicionamento, o nosso posicionamento, reconhecendo que, de facto, se calhar havia mais, mas isto também tem muito a ver com a administração central, as questões dos cursos profissionais, não é? Eu penso que isto tem a ver com questões financeiras, mas mais ofertas de cursos profissionais. Porque há um reconhecimento que isso realmente é uma oportunidade e é um caminho. E é um caminho, por exemplo, nós temos aqui os cursos de transportes e neste momento os miúdos, temos o segundo ano, já têm alunos a estagiar em Tires, têm outros na Carris, têm outros, sempre vão daqui. Sim. Pronto, e de facto a questão das mobilidades, por isso é um curso que tem 2 anos, mas é um curso realmente com um grande futuro no sentido de oportunidade de trabalho e de profissão. E portanto é estas novas, digamos, formações que poderão existir e deverão ser incrementadas. E com espaços a disponibilizar pela própria autarquia para esse efeito. Exatamente, e dizer aqui que concordo perfeitamente que o João Costa, que eu já sou muito antiga, tenho 42 anos de trabalho, e que o ano mais marcante, o acontecimento da minha carreira mais marcante e mais significativo foi quando esta escola passou para agrupamento e eu tive o privilégio de aprender muito com as minhas colegas do pré-escolar e do primeiro ciclo, que fazem simplesmente um trabalho extraordinário e quando chegam aqui por vias de muitas coisas é a segmentação. E isto é que nós temos que combater. Eu sei que, mas depois isto teria aqui outra discussão de currículos, etc. Mas isso... Essa fica para o próximo debate. Isso fica para o próximo, noutro contexto. Anabela Silva Castro, vamos falar aqui um pouco sobre esta questão também da educação pela diversidade e desta possibilidade que temos, ou que deveremos ter, de ligarmos a educação eu volto a insistir um pouco neste tema, na correção das assimetrias e na parte identitária de cada concelho. Cascais tem uma vocação para o mar, tem uma vocação para a arte, deveria ter mais para a cultura, deveria procurar mais coesão, não só territorial, mas também toda a social e educativa também dentro do próprio espaço geográfico do concelho. Mas a educação também é a solução para isto, para conseguirmos aproveitar a diversidade e torná-la numa oportunidade? Claro que sim. Eu gostava só de usar aqui 2 palavras que para mim são muito caras. Nós utilizamos muito a expressão tolerância à diferença. Eu acho que nós nunca devíamos utilizar a palavra tolerância. A palavra tolerância parece que é uma aceitação condicionada.
Eu gostaria que nós começássemos simbolicamente usando a linguagem, dizendo aceitação ou se calhar conhecimento da diversidade. Porque de facto não é diferença, é diversidade, porque diferentes somos todos. E a riqueza da multiculturalidade e das questões idiosincráticas tem mesmo a ver com esta diferença e com esta diversidade. Portanto, eu diria mais conhecimento da diversidade e não tolerância à diferença. Eu acho que quando mudamos a linguagem, também mudamos os comportamentos e também mudamos a nossa forma de olhar para as coisas. Disse uma coisa que para mim também é extraordinária. Nós defendemos muito que tanto o desporto como as artes, a cultura, são excelentes ferramentas de inclusão, de educação, de conhecimento e que estão um pouco subvalorizadas na educação. Nós temos tendência a falar muito da matemática, do português, do inglês, das físico-químicas e parece que há disciplinas maiores e menores. Sabendo que os alunos têm múltiplas inteligências, uns têm mais da literacia, mais da linguagem, outros da matemática, outros mais da parte esquemática, mais até nomeadamente musical. Há várias inteligências hoje em dia. Nós não podemos querer encaixar todas as crianças no mesmo tipo de inteligência e no mesmo tipo de resultados e de produtos. Portanto, nós temos que aproveitar todos os recursos que temos, e o desporto é um recurso, as artes são um recurso, para chegar a essas crianças, para ver também o seu potencial e ver de que forma é que essas ferramentas conseguem ajudar também depois na parte académica. Eu dava-vos um exemplo muito interessante de um projeto que existe, o projeto chama-se Transformer, possivelmente alguns de vocês conhecerão, o secretário de Estado, João Costa, conhece de certeza. É um projeto que é muito interessante porque ele pega em meninos e meninas que normalmente já têm um passado escolar bastante pesado, com já desistência, desmotivação, falta de confiança em si próprios e no sistema. E o que é que ele faz? Ele pega nos talentos que estes meninos têm, desenvolve esses talentos com eles, todos os talentos possíveis, nada é impossível ali. E com este trabalho que faz em conjunto com os professores e com as escolas, que é fundamental, já se fez a avaliação de impacto deste projeto e o que se percebeu foi que, para além deles gostarem muito mais da escola, e portanto a assiduidade, a motivação para a escola ter melhorado, as próprias competências académicas melhoraram, a nível da matemática, do português e de outras disciplinas. Ou seja, isto para dizer que a diversidade tem que ser também respondida com respostas do município, do Estado Central, porque temos que chegar a todos de facto. E há uma questão aqui também muito pertinente que é, nós temos talentos em todo lado. Temos músicos, potenciais pintores, que podem estar nas tais zonas de menor densidade, a tal questão das assimetrias, mas que por estarem nessas zonas não têm o mesmo acesso a escolas e a cursos nas áreas onde eles seriam potencialmente excelentes profissionais. E aqui, quer por questões de transporte, quer por questões de alojamento, que implicaria que eles se deslocassem para outros locais, quer por falta de respostas no seu próprio local. Claro que não podemos ter escolas de artes em cada quadrado, não é? Mas se calhar precisamos ter uma rede suficientemente acessível e respostas que permitam colmatar as dificuldades das famílias e dos alunos, para que estes alunos com potencial artístico, por exemplo, não vejam perdido o seu sonho, o seu projeto, por questões que não são da sua responsabilidade. E isto é uma responsabilidade do Estado Central e é uma responsabilidade das autarquias, claramente. O mesmo acontece com o desporto. E há bocadinho estava a dizer que, de facto, o município tem aqui um papel muito importante na disponibilização de espaços, de equipamentos desportivos. É importante que as crianças possam experimentar, vivenciar diferentes desportos, diferentes áreas culturais, ir a museus, ir a galerias e terem a maior vivência possível dentro destas artes. É intencionalizar a educação, ao fim e ao cabo, através também destes mecanismos. E dar também nota aqui de um outro projeto que eu conheço no Norte, não sei se ele está a nível nacional, que é também no âmbito do teatro. É um projeto chamado A Barca. E esse projeto tem um potencial incrível,
porque ele leva o teatro à escola e leva a escola ao teatro, faz as duas coisas. Coloca, nomeadamente, profissionais de teatro nas escolas, a trabalhar com professores, por exemplo, de português, onde são trabalhadas as obras literárias, e o que acontece é que os alunos desenvolvem a sua capacidade de comunicação, desenvolvem o seu à vontade, a sua confiança para estar perante os outros, e desenvolvem competências linguísticas extremamente importantes, que muitas vezes as aulas tradicionais não conseguem garantir a todos os alunos. Dar aqui também nota, falamos aqui há um bocadinho da saúde mental. A saúde mental, de facto, já é um problema há muitos anos em Portugal. Ela está com uma prevalência muito grande, muito elevada nas crianças e nos jovens. E se nós conseguirmos atuar precocemente, de forma preventiva, nas idades mais jovens, temos a capacidade de não deixar de estruturar a doença grave. Mas para isso é preciso uma articulação muito forte com o Serviço Nacional de Saúde, com respostas de saúde em pedopsiquiatria, em psicologia, que não existem para já em número suficiente, nem atempadamente, para chegar a todas estas famílias e a todas estas crianças. E este é um trabalho que tem que haver uma articulação muito séria entre o Estado Central e as autarquias locais. Até porque a saúde mental é também uma questão que tem um grave preconceito associado, neste caso a doença mental. E ao bocadinho o secretário de Estado dizia uma coisa muito gira sobre os meninos do Jardim de Infância, e de facto nós temos uma janela de oportunidade no Jardim de Infância e no primeiro ciclo, que não volta a ser da mesma forma mais à frente. E os meninos, nesta idade, não distinguem ou não dão valor às diferenças. Para eles, são meninos. O que interessa é que são meninos como eles para brincar. Eu tenho um exemplo que gosto de dar, da minha filha, que tem 9 anos neste momento, e conheceu há pouco tempo uma menina com um transtorno de hiperatividade. E esta menina trazia alguma perturbação ao convívio das pessoas adultas. E quando eu perguntei à minha filha, mas então, como é que é brincar com aquela menina? É espetacular. A única coisa que ela dizia é, ela é muito mexida, ela é muito rápida. Mas tirando isso, era uma menina igual às outras. E, portanto, nós temos que tentar perceber que no JI e no primeiro ciclo temos, de facto, aqui uma janela de oportunidade pedagógica e de desenvolvimental, onde estes valores têm que ser muito estruturados, para que mais tarde, quando vierem as questões da culturalidade, da socialização, da comunicação social, de tudo o que está à volta das crianças, já não seja capaz de ter um impacto tão negativo naquilo que é tão natural nas crianças. E acho que temos muito a aprender com elas, de facto. Gostava ainda só de dizer dos cursos profissionais, porque com certeza que o Alexandre depois vai puxar um bocadinho mais este assunto, mas de facto os cursos profissionais são uma outra ferramenta extraordinária, não só para alguns meninos para quem a escola regular não diz nada, mas porque de facto, cada vez mais, as escolas profissionais têm uma ligação ao mundo empresarial, ao mercado do emprego, que permitem que muitos destes cursos, muitos destes alunos chegam ao fim do 12º ano e têm uma oferta de emprego à porta. Às vezes ainda não acabaram o curso e já têm a oferta. E isto também tem que ser falado, tem que haver testemunhos destas situações. Como também há outros alunos que seguem o curso profissional, acabam por ingressar no ensino superior, porque querem especializar o seu conhecimento e as suas competências, e aquilo que percebem é que levam uma bagagem, uma riqueza das escolas profissionais que muito facilita depois o percurso académico no ensino superior. Era dar aqui um bocadinho estas notas. Muito obrigado, Anabela. Muito obrigado. Agora chegou a altura de eu vos fazer uma maldade. Estamos a chegar ao final do nosso debate e eu queria pedir-vos a cada um que, de uma forma muito breve, partilhe um pouco a sua opinião sobre qual deverá ser o principal papel e contributo de uma autarquia para este tema importantíssimo da educação e da formação. O que é que, na vossa opinião, uma autarquia, como Cascais,
deve ter como prioridade em termos de educação e formação. Mas para a maldade ser perfeita, eu agora vou baralhar um bocadinho a ordem das intervenções, que é para a Anabela não ficar favorecida, mas começo já pela Maria Álvares. Pois, eu tenho quase a certeza que é isto que vamos todos dizer, não é? Que é não vale dar pistas. a autarquia tem que ser uma parceira. Tem que, não, eu até queria fazer referência a isto, porque um dos exercícios mais interessantes que fiz nos últimos tempos foi tentar fazer um programa de educação para uma autarquia, não é? E fiz isto com professores da escola pública, não é? E foi um exercício muito interessante, porque nós não estamos habituados a governanças multinível. É uma coisa que nós víamos nos livros, quando andávamos a estudar, era assim uma coisa teórica que não sabíamos bem. Mas neste momento estamos mesmo, efetivamente, num espaço de governança, ou podemos estar, num espaço de governança multinível. E então, o exercício de fazer o programa de educação é um exercício de respeito pela autonomia das escolas e pelas necessidades das escolas, de respeito pelos normativos que enquadram a educação e de grande disponibilidade para facilitar, não é? No fundo, não podíamos fazer isso, mas era quase um programa que dizia: estamos cá para vocês, era isto, estamos cá para as escolas, estamos cá para os alunos, e há uma coisa que realmente uma autarquia pode fazer. Não digo melhor que a escola, mas tem mais a sua atribuição, que é realmente a relação com as famílias, a questão das equipas multidisciplinares. Parece-me que ser um campo de atuação das autarquias. Maria, já são mais pistas e já é tirar as ideias aos restantes. Está bem, é isso, está certo, não é justo. Fico-me por aqui, mas é isso, é um parceiro, tem que ser um parceiro das escolas. Obrigado, Maria. Teresa. Ora bem, eu vou-me situar neste território. Que é só uma, está bem? É só uma ideia? É só uma ideia. Senão depois o João e a Anabela ficam prejudicados. Uma ideia forte. Parceria. Uma relação de parceria, no respeito, mas eu já tinha dito isto, a autonomia, e deve ser a prioridade de qualquer autarquia a capacitação da sua população. Seja ela desde o pré-escolar, aliás, não é do pré-escolar, desde a creche, que é um problema também, embora saia um pouco do âmbito da educação, mas atenção às creches, nomeadamente para as populações jovens, para a população jovem que tem grandes dificuldades. Uma creche aqui em Cascais deve custar mais ou menos 400 ou 500 euros, não é? Porque não há oferta pública, até ao ensino de adultos, que deve ser uma aposta, embora haja e esta oferta de ensino público, principalmente de ensino para adultos, nomeadamente nas zonas de maior fragilidade. Muito obrigado, Teresa. Anabela, a mesma questão. Alexandra. Agora vou deixar o João sem resposta, mas ele teve mais tempo para pensar. Mas é uma maldade só poder dizer uma coisa, de facto. Eu vou tentar ser muito sintética. Obviamente concordando com tudo o que foi dito anteriormente, mas se eu tivesse que escolher para o presente momento, aquilo que me parece que faz mesmo sentido é tornar toda a comunidade uma escola. Ou seja, todos os espaços comunitários, todos os contextos de vivência serem contextos de educação, contextos de intencionalidade educativa. Se o fizermos, conseguirmos fazer de facto cidadãos ativos e responsáveis, conhecedores do seu território e nesse sentido envolvidos e participativos com aquilo que conhecem, porque é preciso conhecer para ter empatia e para gostar de participar. E por outro lado, dando aqui uma cozedura de um ponto apenas, utilizar esses contextos e essas vivências para fazer orientação escolar e profissional estruturada desde cedo, não esperar pelo 9º ano para fazer orientação escolar e profissional. Isso é um erro que temos cometido. Não é possível fazer orientação escolar e profissional em 6 sessões no 9º ano. Ninguém consegue fazer uma decisão consciente e construída por si como um projeto de vida, mas se nós aproveitarmos e intencionalizarmos todas estas vivências na comunidade e o fizermos do ponto de vista também do que é orientação escolar e profissional,
nós vamos conseguir tomar decisões para o ensino profissional, para o ensino regular, para os vários projetos de vida dos alunos de uma forma muito consciente e muito realista. Diria isto. Muito obrigado, Anabela. João, escolhendo uma ou duas. Uma. Não, basta uma. Eu aqui há uns anos visitei uma escola num concelho e o Presidente de Câmara estava preocupado, e legitimamente preocupado. Tinha havido um problema num dos refeitórios escolares e ele disse que tive 10% dos miúdos do primeiro ciclo com uma intoxicação alimentar. E eu disse, tem pior, aqui tem 15% dos alunos do concelho que não aprenderam a ler no final do segundo ano. Portanto, esta parceria, e eu disse-lhe, porque a intoxicação alimentar vomitam 2 dias, depois passa. O não ter aprendido a ler no segundo ano é uma fatura muito mais pesada. E por isso o desafio é o desafio da territorialização dos resultados da educação. Ou seja, quando há alunos que não aprendem, isto é um problema do território. Quando há alunos que estão excluídos, é um problema do território, porque é um território de exclusão e não de inclusão. E quando há alunos que não dominam estas competências de cidadania que temos vindo aqui a falar, isto é um problema da cidade, porque cidadania tem lá dentro a palavra cidade. Portanto, assumir como seus os resultados da escola nesta atitude de parceria, que é uma parceria não impositiva, é uma parceria de complementaridade e de construção participada que deve fomentar. João Costa, Maria Álvares, Anabela Silva Castro e Teresa Lopes, muito obrigado aos 4 por terem estado nesta nossa conversa, pelos contributos que deram e vamos continuando, com certeza, a conversar sobre os mesmos. Obrigado. Tudo a correr bem para vocês, para a equipa que vai abraçar este desafio, que é um imenso desafio aqui em Cascais. Obrigado. Todos por Cascais. É tempo de mudar.